No mundo tão conectado, tão cheio de ideias, de ruídos, de informações e conteúdos, é óbvio que você tem opiniões. E você tem opiniões sobre muitas coisas, né? Se a gente for lançar agora aqui um debate político, isso aqui vai pegar fogo, porque vai vir gente de um monte de ideias, de certezas, de convicções em relação às verdades da política. E isso vai ser interminável. Mas se a gente não tentar fazer nada polêmico, vamos falar sobre as questões humanas e aquelas que a gente experimenta no dia a dia como experiências cotidianas, né? É óbvio que a mesma experiência narrada aqui vai suscitar um monte de opiniões, um monte de olhares, um monte de ideias. Porque na realidade, o que muda não são as experiências, o que muda é o nosso olhar. Todas as experiências da sua vida estão sendo processadas agora por um filtro. Esse filtro é você. E tem a ver com os significados que você vai projetando no seu caminho, com as ideias que você vai alimentando, com os pensamentos que você vai tendo, com a maneira como você cuida não só das suas ideias, dos seus pensamentos, mas do seu corpo. Um dia mais enfurnado, fechado em casa, um dia frio, suscita em você determinados sentimentos que um dia ensolarado, de temperatura agradável, passeando num parque, faz de outra maneira. E o seu olhar de vida talvez mude até em relação à madrugada, quando todos dormem, quando as cidades se aquietam, quando as luzes diminuem, quando você está ali naquele silêncio onde um latido distante de um cachorro pode ser ouvido. O seu pensamento em relação à vida é uma coisa. Quando você está no meio de uma avenida movimentada, no trânsito complicado, todo mundo buzinando, seus pensamentos são outros. A vida é a mesma. As experiências são as mesmas, as situações são as mesmas. Mas o ponto de onde você vê se altera. Ele diminui ou ele se expande dependendo de como você se movimenta. Antes da gente querer entender o mundo, entender a vida, entender as questões, e todos nós estamos tentando fazer isso o tempo inteiro, o ideal seria a gente se desentulhar de uma série de sujeirinhas, de componentes que a gente traz aqui para dentro que vão gerando nesse filtro uma incapacidade de fazer com que a experiência da vida passe por nós de uma maneira desobstruída. As obstruções geralmente têm a ver com o nosso autocomiseração, autopiedade, a nossa raiva, né? Os nossos medos, as nossas angústias, enfim, nossas inseguranças. E todas elas têm razões para terem sido saladas aí. Quantas experiências você já passou, né? Quantas situações silenciosas, inclusive, que a sua mente nem tanto assimilou conscientemente, mas que ficaram em algum nível da sua inconsciência e que ainda gritam. Quantas coisas estão apontando para os eventos que passam, para todos, da política, às dificuldades de viver numa cidade, aos problemas que você vive que são compartilhados por outros. Tem muita gente vivendo problemas iguais aos seus, outros já viveram e outros viverão, assim é a vida. Mas o que muda a maneira de cada um lidar com os problemas é como eu olho para os problemas. E a maneira como eu olho para os problemas tem tudo a ver com a maneira como eu cuido de mim. Não só dos meus pensamentos, como também do meu corpo, de como eu me alimento, de como eu falo, de como eu me movimento. Tudo está contribuindo para essa experiência humana. Eu sei que você tem um monte de coisas aí para pensar, resolver, problemas, questões. Do Brasil se tem jeito ou não, da sua vida se tem jeito ou não, do seu trabalho, enfim. Mas pense também em cuidar de si mesmo. Desobstrua esse filtro por onde todas as experiências passam. E talvez, mesmo elas continuando da mesma maneira, você não vai estar no mesmo lugar. E não estando no mesmo lugar, a sua perspectiva altera. E talvez seja só isso que esteja faltando.